Você já teve a sensação de que está vivendo o mesmo relacionamento? Mas com uma pessoa diferente? Muda o nome, muda o rosto, muda a cidade, e muda até a promessa feita no começo. Mas o final parece sempre igual. Ou você acaba implorando por atenção, ou tentando salvar alguém emocionalmente indisponível para o amor, ou sentindo que ama mais do que é amada, ou vivendo aquela mistura silenciosa de ansiedade, culpa, esperança e medo que vai consumindo você aos poucos. E o mais perigoso nisso tudo é que, depois de um tempo, começa a nascer uma pergunta muito difícil dentro da sua cabeça: será que o problema sou eu? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta. Talvez você até pareça forte por fora. Talvez as pessoas olhem para você e pensem: ela é inteligente. Ela sabe o que está fazendo. Mas, em algum momento da madrugada, depois de mais uma conversa fria, depois de mais uma mensagem ignorada, depois de mais uma decepção que você tentou justificar, você já se perguntou: por que isso continua acontecendo comigo? E sabe o que é mais assustador? Muitas vezes você já percebeu os sinais. Você já percebeu o padrão. Você já prometeu para si mesma que não aceitaria aquilo de novo. Mas quando percebe, já está emocionalmente presa em alguém que lembra todas as pessoas que te machucaram antes. Como se existisse uma força invisível levando você sempre para o mesmo tipo de relação. E hoje eu quero te mostrar algo que talvez ninguém tenha explicado dessa forma para você. Isso não é azar. Isso não é dedo podre. E muitas vezes, isso nem é amor. Isso é trauma bond, um vínculo criado através de dor, instabilidade emocional, medo de perda e recompensa intermitente. É o seu cérebro repetindo aquilo que aprendeu a chamar de amor. Eu sou Mônica Hentisnin, psicanalista especialista em neurociência e comportamento afetivo, e há anos estudo como padrões emocionais inconscientes moldam as escolhas amorosas das pessoas. E hoje você vai entender por que algumas relações parecem tão difíceis de abandonar, mesmo quando estão destruindo você por dentro. Porque existe uma diferença enorme entre o que ativa emocionalmente o seu cérebro e aquilo que realmente faz bem para você. E talvez, pela primeira vez, você entenda por que algumas relações funcionam quase como um vício emocional. Esse é o 4º episódio da série Decodificando Relacionamentos. Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma verdade que muitas pessoas acham desconfortável ou que está errado. O cérebro humano não foi criado para fazer você feliz. Ele foi criado para fazer você sobreviver. E para sobreviver, ele tenta prever o tempo inteiro o que vai acontecer. Seu cérebro está constantemente perguntando: isso é seguro? Eu já vivi algo parecido antes? O que eu preciso fazer para não sofrer? Como eu evito ser abandonada de novo? Só que existe um detalhe extremamente importante: o cérebro não busca necessariamente o que é saudável. Ele busca aquilo que é familiar, mesmo que aquilo machuque você. É por isso que tantas pessoas saem de um relacionamento destrutivo, e pouco tempo depois entram em outro extremamente parecido. Não porque gostam de sofrer, mas porque o sofrimento já se tornou conhecido para o sistema nervoso delas. Se você cresceu em um ambiente onde amor vinha misturado com medo, instabilidade, silêncio, ausência, crítica, frieza emocional, ou imprevisibilidade, o seu cérebro aprendeu algo muito perigoso: amor igual a tensão emocional. E isso muda completamente a forma como você se conecta com as pessoas. Porque quando alguém aparece oferecendo estabilidade, calma, maturidade emocional, constância e presença, o seu cérebro estranha. Aquilo parece sem emoção. Não porque seja ruim, mas porque não ativa o padrão antigo ao qual você se acostumou. E aqui nasce um dos maiores erros emocionais da vida adulta. Você interpreta paz como falta de química. Você pensa: está muito morno. Não senti aquele frio na barriga. Não teve intensidade. Não parece paixão de verdade. Mas talvez aquilo não fosse ausência de conexão. Talvez fosse apenas a ausência de caos. E isso muda tudo. Porque muitas vezes aquilo que você chama de paixão avassaladora é apenas o seu sistema nervoso reconhecendo um ambiente emocional familiar. A famosa química pode ser apenas familiaridade emocional disfarçada de destino.
Seu cérebro olha para aquela pessoa emocionalmente indisponível, instável, imprevisível ou difícil, e pensa: eu conheço isso. Eu sei como sobreviver aqui. Isso parece amor, mesmo quando está destruindo você. E aqui está uma das frases mais importantes desse vídeo: as pessoas não escolhem errado. Elas confirmam um modelo interno que ainda não foi atualizado. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E honestamente, é exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Porque ninguém entra em uma relação apenas com a própria versão adulta. Você entra carregando memórias emocionais, feridas antigas, medos silenciosos, necessidades não atendidas, experiências que marcaram o sistema nervoso. Você leva para o relacionamento a sua criança emocional. E se essa parte continua ferida, ela começa a procurar no outro aquilo que faltou lá atrás. Algumas pessoas procuram validação, outras procuram segurança, outras procuram aprovação, outras procuram alguém que finalmente escolha ela sem abandono. E outras vivem tentando salvar parceiros emocionalmente quebrados, porque inconscientemente acreditam que, se conseguirem salvar alguém, finalmente terão valor. Só que isso cria um problema enorme. Você deixa de enxergar a pessoa como ela realmente é, e começa a enxergar a função emocional que ela ocupa dentro da sua história. E aí você não ama apenas o outro. Você ama a esperança de finalmente reparar uma dor antiga através dele. Por isso tantas pessoas permanecem em relações claramente destrutivas. Não é racional, é emocional, é inconsciente. O cérebro continua tentando resolver uma história antiga que ficou em aberto. Só que sem consciência, você não cura o trauma. Você apenas troca os personagens, e revive o mesmo roteiro emocional. Por que o trauma bond vicia? Porque ele funciona exatamente como um ciclo de recompensa intermitente. A pessoa machuca você, depois oferece carinho. Se afasta, depois volta. Cria insegurança, depois entrega migalhas emocionais que parecem enormes porque você já estava em abstinência afetiva. E o cérebro entra em confusão. Você começa a associar alívio emocional com amor. Só que alívio não é amor. Dependência emocional também não é amor. Ansiedade constante não é amor. Medo de perder alguém o tempo inteiro não é amor. Mas quando o sistema nervoso foi treinado na instabilidade, a paz parece estranha. E o caos parece conexão. Como quebrar o ciclo? Talvez agora você esteja pensando: tá, Mônica, mas como eu saio disso? O primeiro passo é aprender a observar antes de reagir. Porque pessoas emocionalmente feridas vivem muito no automático. Sentem, reagem, se desesperam, se entregam rápido, se anulam, tentam salvar, tentam convencer, e só depois percebem onde entraram. Então comece observando o que acontece dentro de você quando alguém aparece. Você sente calma? Ou urgência? Você sente conexão? Ou obsessão? Você sente segurança? Ou medo constante de perder? Porque existe uma diferença enorme entre amor e ativação emocional. Se a atração for intensa demais logo no início, se houver promessas rápidas demais, se você sentir que encontrou a pessoa da sua vida em poucos dias, cuidado. Pode não ser amor, pode ser apenas o seu trauma reconhecendo um ambiente emocional familiar. E o corpo percebe isso antes da mente conseguir explicar. O segundo passo é questionar os pensamentos automáticos. Porque pessoas com feridas emocionais antigas costumam transformar a ausência em rejeição muito rápido. Uma mensagem não respondida vira: ele perdeu o interesse. Um pedido de espaço vira: ela vai me abandonar. Um silêncio vira: eu não sou importante. E aí o cérebro reage como se estivesse revivendo dores antigas. Então pare, respire, e pergunte: isso está acontecendo agora, ou isso é o meu passado falando através do medo? Essa pausa muda muita coisa. E o terceiro passo talvez seja o mais difícil: parar de fugir de si mesma. Porque enquanto você continuar tentando preencher vazios internos apenas através do amor do outro, vai continuar vulnerável a relações que prometem intensidade, mas entregam sofrimento. Autotransparência é conseguir admitir: eu também participo desse padrão. Não para se culpar, mas para finalmente recuperar o controle da própria história emocional. Porque existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade.
E responsabilidade emocional é liberdade. Foi exatamente por perceber o quanto as pessoas repetem padrões sem entender o que está acontecendo dentro delas, que eu comecei a aprofundar esse trabalho de leitura de padrões afetivos e atualização emocional. Porque não adianta apenas terminar relações destrutivas, se o modelo interno continua o mesmo. Você muda de pessoa, mas o padrão continua escolhendo por você. E é por isso que tantas mulheres inteligentes, fortes e conscientes continuam entrando em relações que drenam emocionalmente. O problema não é falta de inteligência. Muitas vezes é apenas um sistema emocional tentando sobreviver do jeito que aprendeu. Mas padrões podem ser atualizados. O desconforto da mudança mudar padrões dói. Porque o cérebro prefere o sofrimento conhecido ao desconhecido saudável. O familiar dá a sensação de controle, mesmo quando destrói você. Mas chega um momento em que continuar repetindo o mesmo ciclo começa a cansar mais do que mudar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esse vídeo tenha aparecido justamente no momento em que você começou a perceber que não quer mais apenas sobreviver emocionalmente. Você quer viver diferente. Quer parar de correr atrás de migalhas emocionais. Quer parar de romantizar a ausência. Quer parar de confundir intensidade com amor. Quer construir relações que tragam paz e não desgaste. E tudo começa quando você finalmente entende o padrão que estava dirigindo suas escolhas silenciosamente. Então me conta aqui nos comentários, qual padrão mais se repete na sua vida afetiva? Porque muitas vezes a cura começa quando você finalmente consegue dar nome ao que vive. E se você quer aprofundar esse processo de consciência emocional, entendimento de apego, padrões inconscientes, mente preditiva e atualização afetiva, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos da série. Porque no próximo episódio nós vamos aprofundar ainda mais nessas dinâmicas que fazem tantas pessoas confundirem sofrimento com amor. Um abraço, e até o próximo vídeo.